Salve, salve a banda, Ningunzo Banda, a todos que vão assistir esse vídeo. Mais um vídeo, gente, que eu estou postando no meu canal do YouTube. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante dentro da Quimbanda, né? Gostaria de falar hoje da Quimbanda Nagô, né? Que é a Quimbanda que eu pratico, tá? A Quimbanda que eu fui iniciado. Quando eu digo assim, um tema muito importante, porque a gente tem de observar quem de fato foi iniciado, né? Quem de fato é mestre, quem é tata, quem é tata ninganga, quem é mama. Quando vem e fala, mostra a origem, mostra conhecimento, tá? Então, pra gente não alongar muito o vídeo, vamos lá. Quimbanda Nagô. Bom, para início de conversa, Quimbanda Nagô é uma das quimbandas mais antigas que existe, que nós temos conhecimento, não é? A Quimbanda Nagô, ela deu margem para as outras quimbandas, né? Ela que foi aquela quimbanda que, podemos dizer assim, que deu origem às demais quimbandas que nós temos hoje, principalmente a Quimbanda Xambá, né? Principalmente a Quimbanda Mussorobim, não é isso? E as demais quimbandas. Mas a Quimbanda Xambá, ela é uma das quimbandas que vem da formação do Nagô, né? Então, todas as quimbandas, posso falar assim para vocês, ela tem uma formação de Nagô dentro delas, sim, né? Aqui um pouco mais difere é a Malay, né? Difere mais na questão dos assentamentos, né? Que se assenta de uma maneira, já não se usa imagem. Na Malay já vai usar uma outra formação, mas o que eu quero deixar bem claro é que todas elas convergem para uma questão muito importante, que é a ancestralidade. Então, todas as quimbandas, todas as ramificações das quimbandas, elas convergem para essa questão muito importante, que é a ancestralidade. Então, eu posso dizer para vocês que as quimbandas em si têm uma origem num processo de ancestralidade, porque cultuam seus ancestrais. Não podemos esquecer que a Quimbanda Nagô, ela veio de duas influências afros, que teve origem na influência Banto, né? E depois na influência Nagô, né? Tanto é que a Quimbanda Nagô, ela tem como meados de existência dela o século XVIII para o século XIX, tá? Século XVIII para o século XIX. Nós não sabemos ao certo a sua origem propriamente dita, quem que deu o primeiro pontapé, vamos colocar assim, né, da Quimbanda Nagô, mas nós temos a compreensão de que ela começou na formação Banto, né? Na formação Banto, tá? Que é onde os bantos, eles cultuavam os seus ancestrais, né? Daí que veio o nome Ninganga, porque as quimbandas, de modo geral, a palavra quimbanda veio de um termo africano, banto, que significa imbanda ou embanda, não é? Que é falado pelo idioma quimbundo, tá? O que significa essa imbanda ou embanda? Significa curandeiros, né? São aqueles ancestrais que em vida eram curandeiros, eram feiticeiros, e que depois do seu falecimento a sua família começou a cultuá-los, isso na África, tá? Fique bem claro isso. Começaram a cultuá-los como ancestrais,
né, unicamente para se defender de magias negras, de feitiçarias de outros povos, o povo banto, né? E aí começou todo um processo de fundamentação da quimbanda. Então por isso que nós falamos que a quimbanda de modo geral, principalmente a quimbanda nagô, veio dessa ancestralidade da quimbanda banto e que depois se uniu com a formação dos nagôs, que falam iorubá, né? Então aqui também cultuavam e cultuam até hoje, tanto os bantos como os nagôs, a sua ancestralidade. Então isso é muito importante, gente. A gente não pode esquecer que a quimbanda em si, ela é um culto voltado ao morto, mas o morto na seguinte ideologia, tá? De uma ancestralidade, a gente vai buscar aquele culto ao morto para nos proteger, para nos elevar melhor de conhecimento ancestral, né? De conhecimento magista, não é isso? Então aí vem toda essa corruptela daquilo que nós falamos, quimbanda e quimbanda nagô, né? Então ela tem essas duas formações. A quimbanda nagô vem pela força dos bantos, né, que cultuavam seus ancestrais, né, que eram feiticeiros, daí o nome, repito de novo, Ninganga, que é o curandeiro, que é o feiticeiro, né? E na vertente nagô, que foi buscar mais fundamento no nagô devido a quê? Devido os nagôs, quando chegaram no Brasil, serem a maioria, né? Serem a maioria. E trouxeram mais fundamento do que os bantos trouxeram. Então aquele que tem, que é né, que está dentro de uma mais elevação de maioria, vai se fundir ali conhecimentos. Esses conhecimentos vão automaticamente ser organizados e direcionados ao culto, né? E depois a uma formação religiosa, tá? Então daí surge a quimbanda nagô. A quimbanda nagô, ela trabalha muito pelo lado da magia do voodoo, né? Usando a magia do voodoo, que é aqueles velhos bonequinhos, né, que as pessoas usam, né, para fazer suas magias, mas também tem que saber o que está fazendo, gente, né? Que não é só pegar o bonequinho e enfiar de agulha, não. Você precisa entender a magia de voodoo, né? Que é uma magia muito ancestral, é uma magia muito antiga, né? Que teve origem lá na formação dos bantos, né? Então a gente precisa entender tudo isso. Por isso que eu digo, gente, é muito sério quando você mexe com magia, né? Com a questão da magia. Porque magia, ela não tem cor, né? Ela não é branca e nem negra, né? Essa questão de dizer magia negra cria até aí uma questão até preconceituosa, né, com os nossos africanos. Mas de onde surgiu essa magia negra? É quando os africanos estavam no Brasil escravos e eles iam fazer seus batuques nas matas e os brancos diziam assim, olha, já estão fazendo magia negra, porque associavam a questão da magia vinda lá do europeu, né, com a associação da cor negra. Aí criou-se magia negra, mas não tem nada a ver isso. Magia é magia, ela não tem cor, né, ela não tem forma, ela é magia, ela é transmutação, né, daquilo que você está querendo que aconteça. Por isso que eu digo que a magia, ela começa aqui no pensamento da gente, para depois ela se tornar algo mais visível, prático, tá bom? Então essa é a questão importante que nós devemos frisar bem, né? Que a quimbanda nagô e as outras vertentes trabalha mesmo com a feitiçaria, né? Trabalha mesmo com uma magia, que essas magias elas vão converter dentro de uma realidade positiva ou negativa. Vai depender da tua índole, do teu pensamento, né? E a utilização dessa magia para que tu quer. Mas a magia em si é uma defesa, gente. Tá? A gente usamos a magia dentro da quimbanda para nos autodefender,
de seres inferiores, né? Ou até, infelizmente, de certas pessoas que têm a sua índole negativa demais, não é isso? Bom, a quimbanda chega aqui no Brasil, né? Os negros trazem essa afluência do curandeiro, do feiticeiro aqui no Brasil, e aqui converge as quimbandas com a afluência também indígena e também da feitiçaria europeia, né? Aquelas buscar lá as bruxas ibéricas e tudo mais, né? Forma-se aí essa junção central do que hoje nós falamos quimbanda. Então, quimbanda ele é um culto voltado para três forças, três vertentes inclusas dentro dela, que é o africano. Também temos aqui a formação indígena e europeia, através da bruxaria, através, né, dos daimons, né, da gente praticar magia com os daimons, não é isso? E forma tudo isso aí, aquilo que nós chamamos de ritual de quimbanda, né? Forma-se a ritualística da quimbanda. Então a quimbanda ela é toda uma convergência, né? Ela é toda uma convergência, tá? Daí dizermos que a quimbanda ela é automaticamente brasileira. Ela teve uma origem africana, né? Vamos colocar assim, vindo através do processo da ancestralidade, mas quando ela chega aqui, quando os africanos chegam aqui, ela é fundida com outras realidades culturais e religiosas, principalmente a indígena, né? Que quando o africano chegou aqui já existiam os índios aqui, muitos anos, muitos séculos, né? E junto com a cultura indígena, a pagelância e outras formações religiosas indígenas, se cria essa vertente maravilhosa de trabalho magista, que é a quimbanda. E já com a afluência europeia, né, da bruxaria europeia, dos daimons. Isso aí vai ser um outro vídeo que eu irei falar para vocês, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro essas minhas colocações. Qualquer dúvida, me procure para a gente tirar, tá bom? Outra questão que eu gostaria de falar é que muitas pessoas me perguntam: Tata, qual é a diferença entre quimbanda com K e quimbanda com Q, né? Tem pessoas que dizem que é a mesma coisa, que só vai mudar ali a letra, né? Mas não, gente, tem uma significação, e é uma significação muito importante e prática também, tá? Vamos lá. A quimbanda, quando você escreve com K, ela representa justamente, ela faz justamente menção, a gente voltar para a questão da origem da quimbanda, né? Porque a quimbanda com K, ela veio da palavra do quimbundo, que era uma língua falada lá para os bantos, e que significa justamente o mago, feiticeiro, curandeiro. Né? Olha só, interessante, né? Então, quando a gente escreve quimbanda com K, a gente está nos referindo à questão, de novo, da ancestralidade. Voltando de novo para a questão do ancestral, né? Do culto aos ancestrais, aos mortos, né? E daí faz a junção com Ninganga, com feiticeiro, com curandeiro. Daí que nós grafamos, escrevemos com K. Com Q? Com Q já é algo mais voltado para uma nomenclatura. Quimbanda com Q significa a feitiçaria brasileira, que é influenciada pela influência, né, do quimbundo, dessa língua falada pelos bantos, e com a influência do nagô. Já entra aí o urubá, né, a língua urubá dos nagôs. Então podemos dizer que quimbanda com Q é justamente
formação teórica, né, que resume o que significa quimbanda, né? A quimbanda, ela é uma feitiçaria brasileira. Acho que ficou bem entendido isso hoje no nosso vídeo, né? Porque ela vai buscar, primeiramente a quimbanda, ela surge lá na África, pelos bantus, que cultuavam sua ancestralidade, que eles colocaram o nome de nigangas, que são os feiticeiros, os curandeiros, né? Quem vira eram curandeiros, feiticeiros, depois faleceram e eles ficaram cultuando eles para autodefesa. Vieram para o Brasil escravo, aí que fez a junção com outras formações de cultos, né? De cultos ancestrais, que aí veio o índio, né? O aborígene, junta tudo isso aí e com a feitiçaria europeia. Por isso que nós dissemos que a quimbanda em si, ela é brasileira. Porque o Exu, a Pombogira, que já vai entrar nessa cosmovisão total, porque o Exu, Pombogira, eles são espíritos mortos, né? De pessoas que foram vivas aqui na Terra, né? E que eram também feiticeiros, magos, bruxos. Ó, a Dona Maria Padilha, por exemplo, ela viveu na Espanha, foi uma espanhola, mulher de um rei, Dom Pedro de Castelli, o rei cruel, na Espanha, né? E ela, para ter este rei dela sempre, porque ela era amante dele, né? Claramente, ela fazia suas feitiçarias, porque Maria Padilha era feiticeira, né? Ela tinha o bruxo dela que ensinou as feitiçarias para ela, que foi o bruxo Erasmo, tá? E ela ia para as florestas, porque naquele tempo as bruxas, os bruxos, eles iam para as florestas, né? Fazer as suas ritualísticas, seus sabás ali nos caldeirões, aquele tudo mais. Maria Padilha aprendeu a feitiçaria europeia, né? Com o bruxo Erasmo, que foi o que iniciou ela. Depois que ela faz a passagem dela, depois que ela morre, faz a passagem dela, ela se transforma numa pombogira e volta com essa formação de bruxa, de feiticeira. Então, para vocês terem uma ideia, que esses espíritos que hoje pertencem à quimbanda, seja Nagô, seja Xambá, seja Malay, né? Eles foram em vidas feiticeiros, foram em vida bruxos. Então eles viram na quimbanda um local espiritual bom para eles fazerem as moradas de. Então, como eles moram hoje na quimbanda, posso colocar assim nesse termo bem prático, meu objetivo, moro na quimbanda, né? Por quê? Porque a quimbanda aceitou isso, porque a quimbanda tem essa questão da ancestralidade. Acabei de explicar para vocês, né? Então, eles se sentiram bem na quimbanda. E aí começaram a prática de trabalho deles, né? Desses espíritos que antigamente em outras vertentes religiosas eles eram colocados de lado, né? Eles procuravam lá o espiritismo rejeitou eles, porque eram, de acordo com o espiritismo, o Exu e a Pombogira eram espíritos inferiores demais, né? Espíritos mesmo, né? Lá do submundo, maléficos, né? Criavam essas nomenclaturas. Foram para a Umbanda, lá eles se sentiram bem, mas ainda não era aquilo que eles queriam, né? Para mostrar mais os seus trabalhos. E foi na quimbanda que eles tiveram todo o processo de trabalho como a gente vê hoje nos terreiros de quimbanda, né? E mostrando seus trabalhos, mostrando suas feitiçarias, suas formas de lidar, de falar, gesticular, né? E tudo mais. Então você pode prestar atenção que a maioria dos Exus foram feiticeiros, bruxos, né? Um outro grande feiticeiro que hoje é um grande Exu, como exemplo, o Exu Morcego, né? Por que o nome dele Morcego? Porque em vida ele era um bruxo que trabalhava com os morcegos, né? Usando o sangue do morcego, o morcego em si, para fazer suas feitiçarias, suas poções. Quando ele faz o trapaço, quando ele morre, ele se torna Exu Morcego, né? E assim é quase todos os Exus e Pombogira, gente. Eles têm essa corruptela com eles de bruxos, de feiticeiros, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, que Exu e Pombogira, ele trabalha de acordo com o teu desejo, não é? Quem faz o mal, quem pede o mal por Exu e Pombogira é o ser humano,
Eles mesmo dizem, olha, eu vou executar aquilo que tu queres, mas não vai me condenar, sou eu que estou fazendo. Por quê? Porque são feiticeiros, né? Eles são bruxos. Os bruxos, eles vão fazer aquilo que você deseja. Então a quimbanda é isso. Quando você procura um quimbandeiro, uma quimbandeira, um tata ou uma mama, ele vai fazer cumprir o desejo que você quer. Tá? Então é dentro dessa polaridade que a quimbanda trabalha, né? Das trocas, né? Eu te dou aquilo que tu desejas e tu me dá um pagamento sobre isso. Porque nada na quimbanda é de graça, gente. Tudo precisa se pagar. Precisa dar aquilo que chama-se aláfia ali, né? Dar uma salva ali, né? Saudar aquele trabalho que está sendo feito para você. Tá bom? Então, axé, Ninguzé Quimbanda a todos, meu saravá a todos.